A paz do Senhor, que Deus abençoe. Aqui é a missionária Sara, do canal Ele Me Levou ao Monte. Trago uma mensagem muito importante da parte de Deus para você. Querido, do dia 4, para amanhecer o dia 4/8/2023, Deus trouxe uma mensagem muito importante para apresentar para o seu povo. E principalmente da necessidade que nós nos encontramos, né? O que nós precisamos mais nesse momento é confiança em Deus, é ter fé em Deus, né? Nós precisamos dessa confiança e dessa fé em Deus, e para que nós possamos mover ou movimentar no mundo espiritual, nós precisamos de fé. E eu vou te falar exatamente o que foi que eu vi, o que Deus me mostrou, né? Para que você tenha essa compreensão. Amados, nós vivemos em um mundo que nós andamos pela terra, registramos a nossa caminhada, né? Você tem um documento, uma identidade, para você entrar ou sair de qualquer ambiente, para você resolver qualquer tipo de coisa hoje, né? Você precisa do seu documento. Sem documento você não consegue trabalho. Sem um documento você não consegue registrar, fazer o seu registro em um posto de saúde. Primeira coisa que ele quer saber qual é o seu nome completo, seu CPF, a sua identidade, né? Também um cartão do SUS. E se você for qualquer lugar que você for, principalmente para você precisar de algum serviço do governo, ou banco, seja qual for, você precisa dos seus documentos. Você precisa de mostrar a sua identidade, a sua identificação. Você está dirigindo um carro, né? Você está dirigindo um carro, você precisa da sua identificação como motorista, dos documentos do carro. Isso você sabe, né? Primeiro, você não pode andar por aí de um lado para outro sem mostrar os seus documentos, né? E na vida, no mundo espiritual, isso não é diferente, né? Isso não é diferente. E o que Deus mostrou, né, o que Deus falou a respeito dessa caminhada no mundo espiritual, é principalmente que muitos estão andando sem a sua identidade espiritual, de quem você é, de que reino você pertence, né? Quem é você no reino espiritual, né? Então, o que você precisa fazer é tomar posse desse dessa identidade espiritual. É igual o dinheiro, né? Igual o dinheiro. Ainda que você tenha seus documentos, mas você não consegue pegar um ônibus só com seu documento. Você precisa de dinheiro. Ainda que você identifique quem você é, o que você vai fazer no banco, qualquer coisa que você for fazer no banco, tudo a respeito de dinheiro. Se você entra no supermercado, né, eles vão perguntar se você precisa, você quer que o seu CPF ali apareça naquelas compras, mas aí a primeira coisa, depois de passar as compras, que é o dinheiro, né? Então você sem dinheiro, você não vai a lugar nenhum. Você não consegue pegar um carro, você não consegue comprar um alimento, você não. Então você precisa de duas coisas, principalmente: os seus documentos, a sua identificação e o dinheiro. Então, o mundo espiritual é assim. Você precisa não só apresentar que você é filho de Deus, não apresentar quem é seu pai, quem é seu rei, mas como também, né,
mostrar o dinheiro, que no mundo espiritual é a fé. E isso é muito, muito importante. Tem pessoas, amados irmãos, que eles fazem sacrifício, e sacrifício que não vai longe, não vai longe. Tem pessoas que são servos de Deus, né? Eles se identificam como homem e mulher de Deus, mas eles não conseguem ganhar nada. Eles não conseguem apresentar aquilo que Deus, né? As vitórias para ele. Lembra que a palavra de Deus diz que os sinais hão de seguir os que crerem? Os sinais. Então, que sinais são esses? Sinais de cura, os sinais de libertação, né? Você vai orar, as pessoas que estão dominadas por forças malignas têm que respeitar você, porque você tem a autoridade de Deus ali na sua vida. E esses sinais hão de seguir, né? As revelações, Deus vai te mostrando. E então, tudo isso, entende? É no mundo espiritual. E como podemos fazer isso? A palavra de Deus diz, amados irmãos, lá em Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 6, se eu não me engano, diz, ó, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não chega em lugar algum. Você não chega. É como se a pessoa, ela diz que ela é serva de Deus, ela pertence ao reino, né, do Deus Todo-Poderoso, mas é uma pessoa pobre de tudo. Ela não consegue ter uma vitória. Ela não consegue avançar na sua vida, né, secular, na sua vida sentimental, na sua vida, na sua profissão. Ela não consegue nada. Ah, mas eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Não, tudo bem. Mas Deus, a palavra de Deus diz que nós andamos não por visto, não por vista, né? Mas nós andamos, amados irmãos, com fé, através da fé, atuando. Por quê? Porque a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. Ele não vive esperando que algo vai descer do céu assim, não. Mas, ao mesmo tempo, ele vai crendo que aonde ele colocar a palma do seu pé, Deus vai entregar aquele lugar, abençoará ele. Então, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz que, ó, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós não vivemos por aquilo que estamos vendo, mas pela confiança, né? Em Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 1, nos diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Amém? É aquilo, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Tem que ter certeza, esperamos. Quantas vezes, amados irmãos, Deus se revelou comigo, falou comigo, né? Deus falou comigo, se revelou, mostrando aquele momento de fé. E quando Deus fala, eu entendo que Ele está falando e vai acontecer, né? São coisas, são momentos assim, são segundos. Vem aquele sentimento, de repente vem aquele sentimento. Você pode estar fazendo qualquer coisa que você esteja fazendo, independente de onde você esteja. Quando Deus quer revelar algo para você, Ele te mostra. Por um poucos segundos, aonde você está é como se desaparecesse. Deus mostra e o teu coração recebe, né? A tua mente sabe exatamente que é Deus que está falando comigo e apresentando. Entende? Ó, que nem na vez que eu estava, eu fui, levantei, eu não estava pensando em nada, só levantei, saí do meu quarto, passei pela cozinha e fui para a sala. E de repente, uma questão de segundos, a sala tinha um sofá grande, tinha uma TV, acho que 50 polegadas, tinha umas
umas poltronazinhas, um espelhozinho lá, uma mesa cheia de taças de cristal, as coisas assim. E de repente aquilo sumiu, sumiu, ficou a sala, ficou vazia. E de repente veio aquela palavra no meu coração dizendo: olha, breve você vai mudar daqui, breve você vai fazer mudança. Aí eu virei, foi questão de segundo. Só olha, virei o lado assim, eu dei um passo atrás e disse: mãe, a gente vai mudar dessa casa. Por quê? Porque Deus mostrou. São coisas assim que Deus mostra, revela, né? Quantas vezes, amados irmãos, nós já pegamos, recebendo, né? E eu já recebi várias vezes. São aquelas coisas assim, de repente se eu estiver fazendo alguma coisa, ou se eu estiver andando, se eu estiver conversando, e tanto faz, se eu estiver dormindo, se eu estiver acordada, quando Deus revela e mostra, eu sei que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque Deus revela para você. Então, se você alimentar esse sentimento, essa confiança, a fé, ela vai trazer, porque quando Deus revela, Ele quer que aquilo aconteça. E quando você pega e aceita, recebe, vai acontecer. E você se prepara para o acontecimento. É assim que Deus faz. E então, para amanhecer, foi na manhã do dia 4 para amanhecer, né? Se eu não me engano, foi sexta-feira. O Senhor me mostrou algo bem forte. Era sabe quando você está fazendo um trajeto, uma viagem? Assim, eu estava viajando em uma estrada, só que era como se fosse dentro de uma cidade. Sabe, você está se movendo, se locomovendo dentro de uma cidade. E aí eu percebi que aquele lugar é um lugar que eu costumo passar. É um lugar que eu já conheço. É como se fosse um trajeto que você vai todo dia para o trabalho. Você sabe onde você para, as paradas do carro, se você tem você vai pegar ônibus, você sabe onde é que ele vai parar. Você sabe, às vezes você sabe até quem vai subir, costuma subir naquele ponto, costuma descer. E era tipo um emaranhado, assim, a pista passava para um lado, aí passava a outra por cima, passava os elevados, tudo. E eu sabia onde eu descia, andava, atravessava a rua e pegava outro carro, aí descia daquele carro, pegava o outro lá na frente, e eu estava andando nesse emaranhado assim, né? E ali eu via algumas pessoas que elas tinham que fazer aquele trajeto. Elas tinham que andar, fazer os trajetos, só que elas estavam perdidas. Elas não sabiam qual é. Sabe quando você encontra uma pessoa que ela precisa chegar em algum lugar, mas ela não sabe onde é a parada do ônibus, onde é a parada do carro, qual é o lado certo, e você vê que ela está meio perdida. E ali veio aquele sentimento. Aquele sentimento, eu via os carros passavam, aquele movimento, e aí eles paravam um pouquinho rápido, aí fechava o sinal, a gente atravessava a rua e tudo. E eu sabia exatamente para onde eu ia. Eu via umas pessoas paradas em umas paradas de ônibus, vamos supor, de ônibus ali, que umas tinham umas malas grandes, outras malas pequenas, pessoas que estavam bem vestidas, outras que tinham uma roupa mais simples, tudo. De repente o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim: volte. Eu estava andando no meu caminho normal e disse: volte, ensine elas, oriente elas aonde elas têm que pegar o carro, onde elas têm que subir no carro e descer no carro. Aí eu olhei, eu parei minha viagem, eu já estava como se eu fosse atravessar a rua, e voltei. E eu disse: vem cá, eu vou ensinar vocês onde vocês têm que subir e onde vocês têm que descer. E aí, rapidamente, uma foi pegando as bolsas, as coisas que estavam no chão, todo mundo foi pegando, foram correndo para me acompanhar. Aí eu
parava, a dizia: "Olha, vem, o carro tal vai chegar aqui, vocês vão subir". Aí via um carro, elas pegavam, aí a gente andava um pouco, aí chegava num lugar e disse: "Agora vocês descem, agora vamos pegar outro carro". E eu fui orientando, ensinando, né, ensinando elas. Era era um movimento que fazia dentro de uma cidade, parecia dentro de uma cidade, mas ali, ao mesmo tempo, era como se estivesse indo para estados, né. E era uma caminhada, né. E o Senhor disse assim para mim: "Olha, muitas pessoas estão assim na vida, elas não conseguem chegar onde elas têm que chegar, porque elas não têm o conhecimento". Mas ali, Deus estava falando dentro do meu coração também, falando naquele, sonho, ali, nessa caminhada, que aquela estrada é uma estrada da vida, né, é o trajeto da vida. E aqueles carros que passava era o mover de Deus, era como se fosse, ah, sabe, no momento certo, eu parava, chegava ali, entrava, vinha um carro, porque o motorista era diferente, as pessoas que entravam no carro, elas estavam no carro e não era uma coisa qualquer, sabe, era uma coisa muito diferente, era tipo assim, não tinha limite de pessoas que entravam ali, e era algo assim, que pelo que eu entendi, que Deus falou para mim, que as pessoas elas estão vivendo, assim, elas não conseguem se deslocar com mais rapidez, porque elas não buscam ter esse conhecimento. Ou seja, não conseguem sair de uma situação e vão avançar na vida espiritual, porque elas não conseguem usar a fé. Eu olhava ali para aquelas mulheres, eu via umas mulheres muito bem vestidas, muito bem arrumadas, elas estavam prontas, mas elas não tinham conhecimento, elas não buscavam usar. E o Senhor disse: "Eu quero que você oriente elas, eu quero que você diga para elas aonde descer, aonde trocar de carro, aonde elas podem". E era tipo assim, era um movimento que eu fazia ali, e outra que eu já tinha visto vários outras vezes, eu já vi aquele sonho, eu já vi aquelas estradas, eu já vi aquele lugar, sabe, o lugar. E eu vejo que pelas cidades que eu andei, do Amapá, do Maranhão, do Amazonas, né, por onde eu andei aqui no Paraná, então é como se eu pegasse um carro e fosse embarcasse aqui, chegasse em Belém. Aí de Belém fosse para o Amapá. Era uma coisa que eu estava vivendo. E eu entendi que aquilo é o trajeto da nossa vida. É o trajeto da nossa vida. Que ele é alimentado, sendo abertas, portas sendo abertas, Deus nos abençoando por causa de quê? Da fé, da confiança. E era uma coisa muito rápida. Sabe aquele se mostra aqueles vídeos rápido, as pessoas andando de metrô, trocando, né, pegando ônibus, tudo, aquele movimento. E era um movimento assim. E eu entendi que tudo aquilo ali era no mundo espiritual. Ou seja, o Senhor trouxe a revelação, né? Uma coisa assim muito, muito, muito bonita, muito forte, né? Que assim como nós temos essa locomoção nas cidades, ou andando assim fisicamente, a nossa fé no espiritual, ela não é diferente. Nós só avançamos na vida quando temos determinação de buscar alguma coisa. Você quer trabalhar, você vai atrás, você vai conseguir o trabalho. Você quer construir uma família, você corre atrás, você constrói uma família. Você quer construir alguma coisa nessa vida, você com a força, determinação e confiança em Deus, você consegue. Você entende? E na fé, a vida espiritual,
A nossa vida espiritual nesse mundo não é diferente. Tem muitas pessoas, irmãos, que eles não têm experiência com Deus, eles não alcançam. Acha que o fato de ir ao culto no domingo, né? Ah, vou trabalhar na segunda, aí tá, vou para o culto novamente, só acho que isso é o suficiente. Mas não é. Você tem que conhecer Deus, entende? O mundo espiritual, ele se movimenta muito mais do que o físico, entende? Então, nós navegamos por esse mundo através da nossa confiança, através da nossa fé. E tudo aquilo que nós vamos alcançando no mundo físico, né, reflete aquilo que somos no mundo espiritual. Entende? Então, o que Deus trouxe, o que Deus revelou, que nós precisamos usar mais a fé. Eu via pessoas que estavam ali com malas, roupas, sabe? Pessoas assim, olhava aquela mulher assim, a indumentária dela, ela parecia ser uma pessoa que tinha condição, era como se fosse uma pessoa de uma condição muito boa, era rica, vamos supor, o cabelo dela tudo bem feito, a roupa, andava, só que ela não conseguia se movimentar, ela não conseguia se movimentar. Tinha assim, ela aparentava que ela estava numa cadeira de roda, ela não conseguia se locomover, ou seja, pessoas no mundo espiritual. Pessoas no mundo espiritual, elas oram, elas jejuam, sacrificam, elas buscam conhecimento e tudo, mas não sai do lugar. Elas não conseguem avançar. Elas não conseguem. Elas não conseguem compreender, não conseguem receber mais de Deus, elas não conseguem. Então, nós precisamos de conhecimento, de sabedoria para crescer. Você lembra que o apóstolo Paulo falou, né? Ele falou, ele falou quando ele chegou. Quando ele chegou, amados irmãos, já no fim da carreira, o que foi que ele disse? Ele disse: Combati o bom combate, né? Ele disse que combateu o bom combate e guardei a fé. A fé é o que? A fé que nos dá a sustentação de receber, de ser tocado, de mover o mundo espiritual. Né? Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 3, nos diz: Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, ou seja, a fé traz a perseverança. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 5, nos diz: Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. A fé, ela produz esperança. A fé, ela produz um mover muito grande no mundo espiritual que atinge as outras pessoas. Com a fé, você anda no mundo espiritual, você navega, você tem experiências com Deus, você amadurece, você cresce espiritualmente, você ajuda, né? Você ajuda outras pessoas a vencer. Ó, aqui lá em Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, que nos diz, quando ele diz, né? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. A fé que nos dá o quê? A fé, amados irmãos, não é só acreditar em Deus, mas também, né, fazer a fé, ela para ser completa, a fé, ela tem que ter obra, certo? Ela tem que ter confiança. Ela tem que ter o quê? Sinais. Hão de seguir. Os sinais hão de seguir os que crêem. Se você olhar, se eu, por exemplo, se eu parar daqui hoje, nesse momento, aqui no meu quarto, eu estou aqui no Paraná, nesse dia, nesse momento estou aqui. Aí eu vou dizer assim, o que que você tem, Sara? O que que você tem? Eu posso até julgar que eu não tenho nada nesse momento, mas eu já passei por muitas lutas e vitórias alcancei. O currículo que eu tenho, né, na minha vida,
né? Desde os 4 anos, olha só, olha, vencendo, lutando, né? E Deus me dando vitória. Ah, mas as pessoas podem achar, irmãos, que possuir alguma coisa, ter, vamos supor, na questão material, é questão de vitória. Mas tem muitas pessoas que têm lutar a vida inteira para ter alguma coisa, mas perderam a sua salvação, perderam a sua alma. Como o próprio Jesus nos disse, o que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a salvação. Você entende? A situação, a questão de você ter alguma coisa, isso não significa que você é um vencedor. Tem muitas pessoas, irmãos, que tiveram carreiras aí de famosa, de apresentador, e disso, daquilo. Essas pessoas elas partiram para a eternidade, né? Muitos podem dizer, tem uma estrelinha brilhando lá em cima. Estão jogando, estão fazendo isso, mas não é bem assim. Só tem uma porta que nos dá o direito de salvação. E essa porta se chama Jesus Cristo. É a única. Se você não aceitou Jesus, não adianta acender vela, rezar, ou fazer isso, ou missa. Não adianta. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Está escrito na sua Bíblia aí. A única porta, né, que nos leva à salvação é o Senhor Jesus. Se você aceitou Ele como seu Salvador, entende? Se você aceita o plano de Deus através de Jesus, você alcança a salvação. Você entende? Então, amados irmãos, combater o bom combate, né? Terminar a carreira, a corrida, mas tem que guardar a fé, porque é a fé que nos leva para o outro plano espiritual, a morada com o nosso Deus. Amém? Então, para você movimentar, para você se locomover no mundo espiritual, você precisa. E como você pode aumentar a sua fé? Ouvindo a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus, leia a Bíblia. Você nem precisa, eu estou cansada, eu trabalho tanto. Olha, irmãos, enquanto você está indo para o trabalho, coloque ali, né? Tem uns áudios aí, né, do Cid Moreira falando sobre a palavra de Deus, lendo a Bíblia, sendo lida, né, contando a história e tudo. Você vai aprendendo, você vai ouvindo a palavra. E Deus vai te fortalecendo. Irmãos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, o mundo é revelado para nós, o mundo espiritual. Deus vai mostrar que tem coisas dentro da tua casa, né, que está acontecendo, que só através do mundo espiritual, ali, a partir do momento que ele abre os teus olhos para que você enxergue que está sendo enganado, está sendo iludido, né, está sendo dominado ali. Ou mostrando onde está a porta para que você possa sair dessa situação onde você está nesse momento. Uma porta que se abriu, que você não consegue ver, a forma como você vai ganhar, né? Resolver essa situação onde você encontra dentro da sua casa, a melhor maneira. Então, a saída. Então, se locomover, você pegar o carro certo, descer no ponto certo, subir no horário certo para pegar outro carro. Você entende? Então, quando o Senhor falou assim, ensine aquelas pessoas, oriente elas que estão paradas. Aí eu lembro que tinha aquela multidão de gente olhando para um lado, olhando, não sabia qual é o carro. Aí você chega assim, vem cá, é o carro que você vai pegar, é aqui, vamos, me segue, eu vou lhe mostrar. Aí o Senhor, eu estava andando, seguindo normalmente, é como se eu estava fazendo um trajeto para um trabalho, né, todo dia. Aí o Senhor disse, olha, volte ali, diga para aquelas pessoas que estão ali perdidas, seguir. Mostre aonde elas vão pegar o carro. Aí eu chegava e disse, vem cá, vocês vão pegar esse carro. Olha esse outro carro aqui, vamos descer, pega aqui, tá ali. Então, no final de tudo aquilo ali, o Senhor me falou que as pessoas estão paradas. Elas não estão usando a fé, entendeu? Elas não estão usando pessoas.
que mesmo com condições, pessoas que têm conhecimento intelectual, assim mesmo, assim, eles estão parados. Eles não conseguem avançar em nada no mundo espiritual. E Deus tem muitas coisas para revelar para você, o mundo espiritual. Você entende? Porque, olha, Jesus, ele revelou muitas coisas que aconteceu. Ele dizia como o Senhor fazia, quando ele viu Deus fazendo, ele aprendeu, faz isso, faz aquilo. Aí ele ia dizendo, ó, o céu é dessa forma, é assim, meu pai quer desse jeito. Você entende? E então, amados irmãos, você precisa se locomover no mundo espiritual. Você precisa mudar de fase espiritual. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa de experiências. Então, para isso, você tem que se locomover. Então, você tem que usar a fé. Amém? É isso que Deus quer que você faça, que você aprenda a andar no mundo espiritual. Amém? E alcançar aquilo que Ele tem para você. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Eu peço em nome de Jesus que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, amados irmãos, que estão aí paradas, estão congeladas no tempo. Pessoas que passaram, tem anos e anos que vivem na igreja, que oram, que falta morar na igreja, e eles não conseguem crescer espiritualmente, eles não conseguem. Você entende? Parece assim que eles ficam numa caixa ali e não cresce, não tem resultado. Então, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você venha crescer espiritualmente, se locomover, ter experiência com Deus, né? O Espírito Santo, que Deus possa iluminar tua mente, o teu coração e te mostrar, né, caminhos, veredas que você vai alcançar grandes bênçãos. Amém? Em nome de Jesus, se você não conhecia ainda esse canal, então que você se inscreva nesse canal, compartilhe em o nome de Jesus para que outras pessoas sejam alcançadas. Vamos orar? Senhor meu Deus, que fez os céus e a terra, venho a Ti em nome de Jesus nesta manhã. Neste momento, te dando graça pela oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigado, meu Pai. Nos ajude, nos ensine. Nos ensine a andar nos teus caminhos, a se locomover no mundo espiritual. Nos ensine, Pai, a crescer. Mostra o caminho, Senhor, da verdade. Olha para esses que estão paralisados no tempo, aqueles que não conseguem crescer espiritualmente. Dá sabedoria, dá conhecimento. Fortalece o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Fortalece, derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre eles, que seja feita a tua vontade. Vai tirando, Senhor, todo impedimento, vai tirando, Senhor, aquilo que impede o teu filho, a tua filha de enxergar a verdade. Em o nome de Jesus, que venha fazer a tua vontade, em o nome de Jesus. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a razão do nosso viver. Derrama a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Peça a Deus para que o Espírito Santo te oriente, que ensine a se locomover, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.